Olá, mulheres maravilhosas, filhas de Deus Pai. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso Efésios, estudo de Efésios. Pois bem, deixa eu pegar aqui. Ó, tá na mão já. Nós pegamos o primeiro capítulo ontem. Hoje já é o segundo capítulo de Efésios. O que você achou do primeiro capítulo? Se você não pegou o primeiro, vai lá, assista o vídeo do primeiro, compensa, vale a pena para poder pegar ele completo e não por aleatório. Se você quiser, fica tranquila também, pegue agora somente, fica de boa, tranquilo. Mas se você quer se aprofundar no estudo da palavra, numa visão terapêutica, para um autoconhecimento, para um autocontrole, para ajudar você com as situações clínicas, por que eu tenho tanta dor de cabeça? Por que minha TPM é tão intensa? Por que os meus hormônios estão à flor da pele? Esse estudo bíblico nos forma, nos orienta para viver, para saber viver as nossas emoções. Conforme eu me identifico como pessoa no meu autoconhecimento e aprendo a viver nas minhas emoções, no meu intelecto, na minha razão, no meu pensar, no meu falar. Conforme isso, eu afino na palavra de Deus, na visão de que Deus fala para mim, automaticamente. O meu corpo, as doenças psicossomáticas, o estresse, o cansaço, a dor de cabeça demais, os hormônios alterados, tudo isso se torna em equilíbrio. Tudo isso se dá um equilíbrio. Por isso, não perca, pega do começo ao fim os estudos. Nós fizemos já um estudo de Provérbios, agora estamos aqui no estudo da carta de São Paulo a Efésios. E nesse estudo está se acontecendo um transformar de vida. Por quê? Eu já lhe digo, aquilo que eu disse lá no primeiro, no Efésios 1 que estudamos. O capítulo 1, 2 e 3, ele fala daquilo que você era, daquilo que você é e daquilo que Deus sonha que você seja. Conclusão, até o nosso propósito está aqui em Efésios. O que você acha da ideia? E nós estamos hoje no segundo. Vamos pedir a graça do Espírito Santo no nosso meio. Senhor Deus, nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dá-nos a graça, Senhor, de um santo e abençoado estudo, para que a Tua palavra, adentrando em minha consciência, através dos meus ouvidos e do meu coração, eu possa saber interpretar e colocar em prática a Tua palavra em ação na minha vida. Eu recebo essa potência que a Tua palavra nos traz. Eu desejo essa gratidão que a Tua palavra nos concede. E eu acolho a Tua cura que a Tua palavra nos proporciona. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Diga amém aí também para selar no campo espiritual tudo aquilo que nós oramos. Vamos lá. Efésios 2 nós vamos falar hoje. Efésios 2, 1. Judeus e gentios, todos salvos pela graça. Fala assim: vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. No passado, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder dos ares, o espírito que agora age nos filhos
da desobediência. Aquilo que éramos, né? Uma pessoa sem Deus. Já começa a pensar aí. O que você, como mulher, era sem Deus? O que você, como mulher, vivia sem Deus? Vamos falar bem claro aqui, cá entre nós. A nossa postura, a nossa vestimenta, a nossa expressão de falar, a nossa linguajar, sabe? Sem modéstia, sem prudência, sem pudor. Talvez eu estou falando e você ainda continua nesses processos, sabe? De se vestir para se mostrar, se vestir para se achar, porque é bonito, tá na moda, esse corpinho mostrando meu umbigo. Mas um coração de mulher que conhece a verdade, que encontrou Deus, ela não quer mostrar o umbigo. Ela não quer vestir porque é moda e porque ela acha bonito. Ela se veste para transparecer o Deus que vive nela, que é o Deus Pai. Tá vendo a diferença do que é se vestir, do que é se comportar, do que é se falar? Ela não grita, ela não esperneia, ela não se aflita, nervosismo, não entra em barraco, não. Porque o que sai da boca dessa mulher que encontrou Deus é aquilo que ela recebeu de Deus. E o que éramos é uma pessoa, uma mulher que vivia segundo as situações mundanas. A palavra nos fala aqui nesse capítulo 1 e 2, nesse versículo 1 e 2 do capítulo 2. Né? E nesse sentido que nós entendemos, porque somos de Deus, como falou no primeiro capítulo. Vamos lá no 10, presta atenção, lá no 10. Porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas ações que Deus já havia preparado para que nós conduzíssemos por elas. Olha só, boas ações, boas posturas, boas falas, bom jeito de dizer. Que só somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas ações. Ações que eu faço, que eu falo, que eu digo, que eu escuto, também que eu escuto, porque é aquilo que eu recebo. Aquilo que eu recebo. Eu preciso analisar cada detalhe. Aquilo que eu recebo, aquilo que eu converto dentro de mim, aquilo que eu levo para o outro. Essa dinâmica, quem me conhece, quem já passou pela terapia comigo, sabe muito bem quando eu faço isso e entende muito bem o que eu estou querendo dizer. Se você não passou para a terapia comigo, não sabe o que é isso, eu vou lhe dizer, no Caminho de Débora, lá tem detalhado essa questão. Os 3 C, o C que eu capto, o C que eu converto e o C que eu canalizo. Detalhe, né? Caminho de Débora. Como que eu faço, Elisandra, para conhecer o Caminho de Débora? Como que eu faço para adquirir isto? Detalhe, procure os nossos ADMs que lá no grupo nosso, né, na nossa comunidade, que eu posso lhe mostrar, né? No meu Instagram terá o link da bio também, entre em contato que pode falar comigo tranquilamente. Escreva aqui nos comentários que eu vou te responder também, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, olha só, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus Pai, nós éramos
pecadoras, nós nos convertemos a Deus. E lá no 2:11, fala assim: portanto, lembre-se de que vocês no passado eram os gentios segundo a carne. Porque achava que era normal. Mas é segundo a carne. Agora, segundo o Espírito, é outra questão e é outra circunstância. Lá no 14, fala nesse sentido: de fato, Cristo é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo em sua própria carne o muro da separação e inimizade. Nesse sentido, no sentido aqui que fala dois povos, vamos supor, no sentido do bem e do mal, dentro de mim existe. Eu sempre vou ser pecadora, está na minha carne, faz parte. Mas a minha busca pela santidade, ela tem que se... E essa ligação de dois povos, daquilo que é bom, daquilo que é ruim dentro de mim, em Deus, se tem um equilíbrio. Dá para entender? Está conseguindo compreender esse sentido do 2 aqui? Dá para compreender? Somos filhos de Deus Pai. Falamos lá no capítulo 1. No capítulo 2, essa afirmação. Lembre-se de que você no passado era gentios, né? Segundo a carne, no pecado. Mas que somos filhos de Deus. E é como filhos de Deus, somos chamados a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Isso não quer dizer que eu preciso anular a carne. Olha só, de fato Cristo é a nossa paz, lá no 14. Ele que de dois povos fez um só. Por quê? Porque houve um equilíbrio. Um equilíbrio daquilo que a natureza faz dentro de mim. Corpo, alma e espírito se unem. Por que nós nos deparamos numa tristeza quando perdemos alguém? Porque somos acostumados a olhar somente para aquilo que é carne. Quando olhamos para aquilo que é espírito, para aquilo que é alma, que é o que vive e não morre, temos uma outra visão. O nosso luto dá sentido. E é nesse aspecto que preciso. Dei esse exemplo básico. Mas é nesse aspecto que precisamos olhar para o capítulo 2 e focar o nosso olhar em Deus. Gostou da formação de hoje? Show de bola? Escreva aqui nos comentários. Vai, não permita que somente ouvindo você... tem aquela coisa, né? Somente ouvindo você aprende, você escuta, você entende, maravilha. Mas quando eu comento, por isso que eu digo, não permita só escutar, comente. Porque quando eu comento, aqui, né, na descrição, quando eu comento, aqui nos comentários mesmo, eu estou afirmando para mim, né, naquilo que é a união de corpo, alma e espírito. Eu comentar é meu corpo ir lá e escrever. Ok, escrevi. Eu estou unindo o meu corpo com a minha alma e com o meu espírito. Faça essa união você também. Deus lhe capacita a fazer isto. A palavra nos diz. Deus nos capacita a fazer isto. Nesta parte de Efésios 2:14, que por Deus, uniu-se os dois corpos. Aquilo que é mal e aquilo que é bem. E aí eu digo, se tem a capacidade de unir os dois corpos, tem muito mais a capacidade de unir os três, corpo, alma e espírito. Correto? Maravilha? Aguarde seu comentário. Até a próxima formação.